Quero falar desse trabalho que chama Diário de Releituras. Ele foi feito em 2014, no contexto da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro, de futebol. E, a princípio, era um trabalho que eu não queria fazer. Estava um momento muito tenso. Eu sou professor, estava em greve, movimentos sociais sendo reprimidos. Ao mesmo tempo, me sentia impelido a fazer, porque a ideia não saía da minha cabeça. E a ideia começou quando eu fiz um pequeno esboço, um rascunho, para a releitura do Guernica, do Picasso, que foi pintado em 1937 por conta do bombardeio da cidade basca de Guernica. E fiz esse pequeno estudo. E o estudo já saiu praticamente com todas as ideias prontas. Claro que o Picasso ele fez um painel enorme, né? Mas eu estava pensando no âmbito da internet, então eu não precisava fazer uma coisa tão grande. Mas já pensava nas questões que estavam projetadas na época, né? Há 2 anos. Então o resultado ficou esse aqui. Ao fundo, o estádio, né, do Maracanã, ao invés da lâmpada do Picasso, tem a bola, o fuleco, e aí a Cláudia representada por uma viatura levando SMH, que era a inscrição que se colocava nas casas que foram removidas, essa figura representando o Guajajara, essa figura aqui representando o ícone da Copa, etc. E aqui as casas, bem lembrando Picasso, mas falando do momento atual. E depois que eu fiz esse primeiro, eu já fui impelido naturalmente a fazer o restante da série, que foi feita de 18 trabalhos. E aí, quebrando essa resistência inicial, eu fiz esse daqui, que é uma releitura do trabalho do Goya, que se chama O 3 de Maio de 1808, que fala da resistência espanhola às tropas de Napoleão. Então, o Goya também tem uma figura em destaque, e eu meio que atualizei, colocando os novos paramentos que a polícia militar estava recebendo naquela época, sendo festejado, né, colocado na imprensa, etc. Colocando ao fundo, ao invés das edificações que tinha no trabalho do Goya, o Maracanã, alguém segurando uma bola e o contexto das remoções das favelas. E aí fiz esse trabalho de lápis de cor. No final, ele tem um tratamento no Photoshop e o resultado é esse. Em seguida, lembrei do Van Gogh, Os Comedores de Batata, do Van Gogh. Os Comedores de Batata é uma das obras de Van Gogh e ainda não tinha essa coisa da pincelada, ele não tinha percebido ainda, não tinha recebido as influências das gravuras chinesas, então ainda era um Van Gogh muito soturno, um Van Gogh muito escuro, né? Então eu fiz esse trabalho aqui de lápis de cor também, e depois dei o tratamento final no Photoshop, assim como a releitura do Goya, era Comedores de Batata, né? Falando da pobreza da Holanda de Van Gogh. E aqui coloquei os comedores de bola, né? E no contexto também da remoção que acontecia, a Vila Autódromo, várias situações ocorrendo nesse sentido. A releitura tem a ver com uma conversa no âmbito internacional. Já que nós estávamos falando de um evento que tinha esse porte, né, eu pensei como atingir esse diálogo internacional. Então, por isso que eu escolhi ícones internacionais bem representativos, né. Acho que em seguida eu fiz, não me lembro exatamente a ordem, mas talvez esse aqui. Esse é a releitura do Grito do Munch, né, do Eduard Munch. Só que o grito que a gente mais escutava era o grito de gol, né? É o grito da comemoração,
mas ao mesmo tempo, ao invés das figuras passeando no deck da Noruega, fiz as figuras levando uma outra figura que lembrasse um Amarildo, alguma representatividade da repressão, né? E aí o Rio de Janeiro ao fundo. Esse trabalho eu fiz com pastel e depois também fiz um tratamento final no Photoshop, o pastel para lembrar um pouco da pincelada do Munch, etc. Foram 18 trabalhos. E aí um pintor que eu gosto muito é o Chagall. O Chagall, ele fez essa pintura que se chama Eu e a Aldeia, de 1911. E aí eu reconfigurei a pintura do Chagall para os ícones que estavam acontecendo. Esse aqui eu fiz com aquarela, para lembrar um pouco essa pincelada difusa que o Chagall fazia, muito colorido, né? Muito bonito, assim, né? Eu gosto muito dele, ele tem essa questão mágica, né? Então, ao invés do cabrito do Chagall, coloquei o tatu, que representava a Copa, os retirantes, as pessoas tendo que se mudar, né? E a figura, ao invés de segurar uma florzinha, uma pequena árvore, que era o que estava na pintura original do Chagall, coloquei a bandeirinha do Brasil, a pessoa com a camisa da FIFA, né? Tentando realmente sempre lidar com essa questão do nacionalismo, né? Que estava muito presente, né? No contexto da Copa. Mais um trabalho foi esse daqui, que é a releitura da dança do Matisse. Esses quadros são muito grandes, né, no original. Mas, como eu falei, eu queria fazer alguma coisa que fosse exclusivamente para a internet, né? Então, ao invés das figuras, daquela figura idílica, daquela cena idílica do Matisse, coloquei essa dança, uma dança meio intrincada, né, com todos vestidos de uniforme do Brasil, representando a bola oficial da FIFA, e esses uniformes com os números de educação, saúde, etc., e as máscaras, né, para representar o gás, né, que era uma coisa muito que acontecia muito correntemente, né. Então, mais um trabalho que eu fiz nesse contexto é a releitura do Andy Warhol. Esse, na verdade, não precisou ser feito à mão. Ele foi feito diretamente no computador, porque ele retrata as bombas da empresa Condor no contexto do Andy Warhol. Naquele momento colorido e da serigrafia do Andy Warhol, aquelas imagens da Marilyn, da sopa Campbell. Então quis trazer essa abordagem do Andy Warhol da sociedade de consumo para a sociedade de consumo da bomba, né? Então esse é mais um trabalho. Outro trabalho que foi feito dessa série de releituras foi uma releitura do Basquiat. E aí no Basquiat tem essa coisa de escrever, da confusão de várias relações de assuntos, né? Então pude falar sobre o Rafael Braga preso com pinho ao sol, pude colocar uma mensagem, então o vandalismo não anula o protesto, né? Pude falar do culpa estelita que estava acontecendo, botei o tatu representando. Essa figura já existia no trabalho do Basquiat, a figura do Anonymous, né, o Gol, e essa coisa da pincelada, etc. Então pude fazer essa releitura do Basquiat, que era outra palavra muito, um conceito muito presente, era a coisa da desqualificação do protesto. Então esse mais um. E uma questão muito interessante, né, que a palavra pagode estava sendo registrada pela FIFA, né, porque não poderia ser usada, junto com outras, né. Então esse é mais um trabalho. E aí, esse daqui é uma releitura do Romero Brito, né? Ele tá assim porque primeiro fiz no papel dessa maneira e depois pintei no computador.
já que o Romero Brito tem essa coisa da cor forte, né? E também quis continuar esse aspecto feliz e, de certa forma, inocente que ele coloca nos trabalhos dele, num contexto da Copa, né? Então, um policial feliz de reprimir seu manifestante, de coração no rosto. E aí, mais um trabalho foi esse daqui, que chama-se Criança Geopolítica assistindo o nascimento do novo homem, do Dalí. Ao invés era um ovo, né? A pessoa, o novo homem saindo do ovo, então eu coloquei saindo da bola, com as máscaras e etc. Foi feito de lápis de cor, um pouco de tinta, e depois o resultado final com Photoshop também. Sempre para tentar simular a técnica do artista original, né? Esse outro artista aqui também, particularmente, eu gosto muito, que é o Kirchner. Essa pintura era, na verdade, a pintura da irmã dele. É uma pintura muito bonita e muito tocante, né? A irmã dele muito nova. E eu fiz essa releitura do Kirchner, usando pastel também, para lembrar um pouco essa pincelada que ele tinha, né, expressionista, colocando como se fosse o calçadão de Copacabana, os quiosques e a bolsinha com o tatuzinho, né, e falando de uma questão real, né, que era a venda do Brasil como exploração sexual e às vezes até infantil, né? Então por isso que eu quis fazer essa releitura do Kirchner. Em seguida fiz esse aqui do Egon Schiele, que chama-se Eu como São Sebastião. E aí é muito interessante porque, na verdade, o original são várias flechas, né? E o Egon Schiele como o autorretrato como São Sebastião. E como a cidade do Rio de Janeiro de certa forma, apadrinhada pelo São Sebastião, né? Achei que tinha tudo a ver, né? Então fiz assim como o estilo do Schiele, mas mudando um pouco as cores depois no computador, porque tinha a ver com o trabalho dele, que ele sempre usa um fundo mais opaco, etc. E aí ele recebendo as bolas, né? Uma coisa que a gente não podia fugir da época. Fiz também uma releitura do Lichtenstein. Ele tinha essa questão do quadrinho, né? Então, um quadrinho quadrinho americano. Então, esse trabalho aqui chama-se No Original Pensando Nele, né? E eu fiz pensando em no Rafael Braga Vieira, que foi preso no contexto da manifestação, mas que com uma água sanitária, pinho-sol, só isso, e está preso até hoje, sem potencial explosivo, os frascos que ele levava, mas nada soltou até agora. Então, esse trabalho foi feito dessa maneira e depois finalizado no computador, coloquei as retículas, etc., pintei. Esse é mais um deles. Em seguida, fiz uma releitura da Tarsila do Amaral, Os Operários. Só que aproveitando um trabalho anterior que eu havia feito, que é o Manifestações Diárias. Esse trabalho aqui, ele foram retratos que eu fiz de pessoas que foram feridas ou presas no contexto das manifestações. Foram 55 retratos feitos preto e vermelho, e cada um contando a sua história. E aí depois eu falo sobre eles, mas eu aproveitei e coloquei algumas dessas pessoas à maneira da Tarsila, e para completar fiz esse adendo aqui no trabalho, montei depois no computador, que seria o estádio, né? E ao invés dos operários, são os operários da resistência. Então essa era mais uma releitura. Outra releitura foi
a do trabalho do Hélio de Sica, seja marginal, seja herói, né, a bandeira do Hélio de Sica. Então ele foi feito no computador porque ele tem a ver com a preservação dessa identidade, né, do processo identitário do trabalho original. Então eu quis fazer a maneira do Hélio de Sica, então eu peguei a imagem dele, digitalizei e coloquei a bandeira como seja vândalo, seja herói, para falar dessa palavra que estava sendo muito massacrada, né? A palavra não, as pessoas, né? Mas a quem se imputava essas palavras. Então esse foi mais um trabalho. Ele não foi feito no papel, foi feito direto no computador. Outro trabalho que foi feito no papel, para depois ser digitalizado e trabalhado, foi uma releitura do Magritte. O Magritte tem um trabalho icônico, na verdade também é uma série, né? A série que se chama Traição das Imagens. Então ele tem isso não é um cachimbo, né? Foi um trabalho muito importante, né? De falar que aquilo era só uma pintura, né? O valor da pintura, a pintura em si. Então eu fiz esse aqui que chama-se Isso Não É Uma Urna Eletrônica, porque na época tinha-se feito testes na urna e parecia que ela poderia ser violada, né? Então esse é mais um trabalho da época do Diário de Releituras. Acredito que faltam só mais dois. Um deles é uma releitura do Kit Haring. Então ela foi feita aqui nesse papel bem simples, porque o Kit Haring é bem simples, né? E fazendo alguns elementos, pegando alguns elementos dele, né? Essas figuras que se repetem muito, esses cachorros e o gol, etc. Esse ambiente, né? Esse mundo do Kit Haring, né? E aí depois também digitalizei, pintei no computador. E aí uma última releitura foi uma releitura do trabalho do Banksy, que é um stencil, né, na parede, e eu quis simular esse stencil. Então eu fiz o mascote, né? A simulação é feita com a caneta, né? Como se tivessem esses escorridos, assim. E aí é o mascote da Copa, à maneira do Banksy, ao invés de jogar o buquê de flores que o manifestante do Banksy joga, jogando a taça do mundo, que é só um produto que de repente o significado está exacerbado, né? Então essa foi a última releitura que eu fiz, foi no período da Copa do Mundo, de maio até o começo de julho. Essas releituras, na verdade, foram uma maneira de eu me referenciar à história da arte, né? Mostrar a minha ressignificação, a minha maneira de dar-lhes novos respiros, nova fluidez, uma maneira de fazer uma reverência a esses trabalhos, esses artistas que foram tão importantes para mim. Esse vídeo foi para apresentar esse diário, essa série, e também para falar que esses trabalhos vão estar dia 3 de dezembro aqui em Santa Teresa, na exposição retrospectiva de trabalhos de 2013 a 2015. Então, aqui a gente pode conversar sobre isso, mais sobre isso, e vocês podem ver o trabalho original. Então, 3 de dezembro.